Sabe quando você tá conversando e, tipo, uma palavrinha muda completamente o sentido de tudo? Uhum, No português, muitas vezes essa palavrinha é o verbo, né? com certeza. Trocar um eu faço por um se eu fizesse. Ou, sei lá, tomara que eu faça. Não é só o tempo que muda. Não mesmo. Muda a intenção, a certeza, o desejo, né? Exato. É uma riqueza absurda da nossa língua. Que às vezes, vamos combinar, parece um labirinto danado. Parece, parece. Mas tem uma lógica bonita por trás. Pois é. E hoje, então, a gente vai justamente explorar essa parte mágica poderosa do português. Os modos e os tempos verbais. Ótimo tema. A gente deu uma olhada num material de referência, sabe? Uma gramática bem completa. E a ideia aqui é desempacotar isso. Entender não só as regras, mas por que elas funcionam assim. E como a gente usa isso para se comunicar melhor, né? Com mais precisão, mais nuance. Isso. É quase como ganhar uns superpoderes de expressão. Preparada para esse mergulho? Vamos lá, prontíssima. E olha, a base para organizar essa história toda são os tais modos verbais. Modos? Pensa neles como, sei lá, 3 grandes climas ou atitudes em relação ao que a gente está falando. Tá. Tem o indicativo, que geralmente lida com fatos, né? Certezas. O subjuntivo, que já é o território da dúvida, do desejo, da hipótese. E o imperativo, que a gente usa para quê? Para dar ordem, conselho, fazer pedido. Direto ao ponto. Exato. E dentro de cada modo desses, aí sim, os verbos se flexionam para indicar o tempo presente, passado, futuro e quem está fazendo a ação, né? Pessoa e número. Beleza, então vamos começar pelo indicativo, que parece o mais, assim, pé no chão da realidade, certo? Perfeito. É esse mesmo. Quando eu digo o sol nasceu ou eu trabalho aqui, nós iremos à festa. Tô no indicativo. Exatamente. Você está declarando algo que você vê como real, como certo. E dentro dele, a primeira coisa útil para a gente sacar é a diferença entre tempos simples e tempos compostos. Simples e compostos, ok. Os simples usam só o verbo principal conjugado. Eu vi o filme, direto. Tá. Os compostos usam o verbo auxiliar, geralmente é o ter, às vezes o haver, mais o verbo principal numa forma fixa, o particípio. Eu tinha visto o filme. Tinha visto. O visto não muda, quem muda é o tinha. Exatamente. A informação de tempo, de pessoa, fica toda no auxiliar. Facilita, né? Facilita. E falando do simples, então, do indicativo, quais são? Os básicos são 6. O primeiro é o presente. E ele é bem versátil, viu? É? Achei que era só pro agora. Não, serve pro agora. Claro, eu estou com fome. Mas também para hábitos, ela corre toda manhã. Para verdades gerais, tipo científicas, a Terra gira em torno do Sol. Sim. E até olha que curioso para indicar um futuro bem próximo. A gente faz isso direto. Tipo? Eu viajo amanhã. A gente não fala tanto eu viajarei amanhã, né? Verdade. Fala eu viajo. A gente se encontra mais tarde. É muito comum aqui no Brasil isso, né? Muito. É o presente com valor de futuro próximo. Bem idiomático. Legal. E o passado? Tem mais de um jeito de falar do passado no indicativo? Tem, sim. E aqui a diferença é bem importante para o sentido. Temos o pretérito perfeito. Perfeito. Esse é para aquela ação que começou e acabou lá no passado. Um evento concluído. Ponto final. Uma foto do passado. Ótima analogia. Exatamente. Ele vendeu o carro. Vendeu e pronto. Nós terminamos o projeto. Acabou. Certo. E o outro passado? É o pretérito imperfeito. Se o perfeito é a foto, o imperfeito é tipo um filme do passado. Interessante. Ele descreve algo que estava acontecendo, uma ação que durava, que era contínua, ou um hábito antigo, sabe? Tipo, eu brincava na rua quando era criança. Perfeito. Ou então, para descrever o cenário de fundo para outra ação que aconteceu. Enquanto eu estudava, ação contínua, meu irmão ouvia música. As duas coisas acontecendo. Entendi. O imperfeito tem aquela terminação clássica, né? O ava para os verbos em ar, tipo brincava, falava. Isso. E ia para os verbos em er e ir. Comia, vivia, partia. Bem característico. Legal. Foto
e filme. Perfeito e imperfeito. E acabou o passado aí ou tem mais? Lembro de ter ouvido falar do tal do mais que perfeito. Tem sim. O pretérito mais que perfeito. O nome assusta um pouco, né? Um pouquinho. O que ele faz? Ele indica uma ação que aconteceu antes de outra ação que também já está no passado. É o passado do passado. Uau! Passado do passado. Exemplo. A forma simples dele, tipo, ele fizera, nós contáramos, hoje em dia soa bem formal, né? Coisa de livro. Não lembro de usar eu fizera. Pois é, a gente encontra mais em literatura, sabe? Conto de fadas. Quando o príncipe chegou ao castelo, a princesa já acordara. O acordar aconteceu antes da chegada dele. Entendi. Mas se a gente não usa muito essa forma acordar, a fizera, como a gente fala isso no dia a dia? Aí entra o tempo composto. A gente usa quase sempre a forma composta. Quando o príncipe chegou, a princesa já tinha acordado. O famoso tinha feito. Esse mesmo, o pretérito mais que perfeito composto. É o ter no imperfeito, tinha, tínhamos, mais o particípio. Ele faz exatamente a mesma coisa que o simples, fazera, só que de um jeito que soa muito mais natural pra gente hoje. Que interessante. Então é tipo uma daquelas pegadinhas da gramática versus o uso real, né? A língua falada prefere a forma composta. Exato. A forma composta é super usada. A simples ficou mais restrita. Faz sentido. E, bom, futuro. Falamos do presente, do passado e o futuro, no indicativo. Temos dois futuros simples também. O futuro do presente, que fala de algo que vai acontecer depois de agora, geralmente com um bom grau de certeza. O farei e iremos. Isso. Ano que vem eu mudarei de cidade. Eles lançarão o produto em breve. É o futuro, digamos, direto. Ok. E o outro? O outro é o futuro do pretérito. Esse é mais sutil. Como assim? Ele pode ser um futuro visto lá do passado, sabe? Ou, que é mais comum, ele expressa uma ação que aconteceria se uma certa condição fosse atendida. É o tempo do faria, iria, diria. O condicional. Tipo, se eu pudesse, eu viajaria. Exatamente. Expressa essa hipótese, uma incerteza ou até um jeito mais educado de pedir algo. Você me faria um favor? Só mais polido que você me faz um favor. Nossa, é verdade. Ele parece carregar uma dose de incerteza de condição, mesmo estando no indicativo, que é o modo da certeza, né? Exato. Mas a certeza aqui é sobre a declaração daquela condição ou daquela perspectiva passada. Eu iria à festa, mas fiquei doente. A ida à festa era um plano futuro do passado, mas algo impediu. A condição não se cumpriu. Entendi. Ele conecta o futuro com uma condição passada ou hipotética. E imagino que também existam os futuros compostos, seguindo a lógica do ter. Sim, mesma lógica. O futuro do presente composto indica algo que vai estar terminado antes de outro evento futuro. É menos comum, mas existe. Quando você chegar lá, eu já terei terminado o relatório. Tá. Terminei antes de você chegar. Isso. E o futuro do pretérito composto fala de algo que poderia ter acontecido lá no passado, mas não aconteceu, geralmente por causa de uma condição que também não rolou. Eu teria ido à festa se não tivesse chovido. O famoso teria feito. Esse a gente usa bastante para falar de arrependimento ou de hipótese no passado, né? Bastante. Eu teria comprado se tivesse dinheiro. É bem expressivo. De novo, o auxiliar ter, teria, teríamos, leva a marca do tempo e da pessoa. Ok. Acho que o indicativo, então, cobre bastante terreno, hein? Desde a certeza total do presente e do perfeito, passando pela continuidade do imperfeito até essas condições e hábitos. Ufa! Cobre sim. É o modo mais usado, né? O arroz com feijão da comunicação factual. Mas a gente não vive só de fatos, né? E se a gente sai desse mundo do real, digamos assim, e entra no mundo da possibilidade, da dúvida, do desejo, aí a gente chega aonde? No subjuntivo. Na mosca. Aí entramos no modo subjuntivo. Ele é o modo da subjetividade, por excelência. Subjetividade. Ele não afirma fatos concretos,
Ele expressa o que a gente pensa sobre um fato. Um desejo, uma dúvida, uma hipótese, uma condição, um sentimento. Ah, entendi. Menos o que é e mais o que eu quero que seja ou o que talvez seja. Perfeito. E uma dica boa, muitas vezes ele aparece depois de umas palavrinhas-chave, tipo talvez, espero que, é possível que, se, embora, quando no sentido de caso aconteça. Faz todo sentido. Tipo, tomara que chova, né? Não é uma afirmação, é um desejo. Exato. Ou se eu pudesse voar. É uma hipótese, clara. Embora ele esteja cansado, ele vai ajudar. O cansaço é visto como uma condição e não só um fato. Parece que ele quase sempre depende de outra ideia para fazer sentido completo, né? Isso é muito comum. Ele geralmente aparece em orações que dependem de outra oração, a principal. Se eu ganhasse na loteria, essa frase sozinha fica no ar, né? Precisa do eu compraria uma casa. Certo. E quais são os tempos do subjuntivo? São muitos também. Os simples principais são 3, bem menos que o indicativo. Ufa, quais são? Temos o presente do subjuntivo. Ele expressa um desejo, uma dúvida, uma possibilidade agora ou no futuro. Geralmente vem depois de quê? Espero que você goste do presente. É importante que todos participem. Exatamente. Talvez ele venha. É o presente do subjuntivo. Depois tem o pretérito imperfeito do subjuntivo. Imperfeito de novo. Esse é o clássico da condição hipotética, dos se. Quase sempre vem depois do se. Se eu fosse você. O clássico. Esse mesmo. Se nós quiséssemos, poderíamos viajar. Ou expressa um desejo ou pedido de forma indireta. Eles pediram que nós fizéssemos silêncio. Ah, entendi. O famoso se. Fizesse, quisesse, pudesse. Isso. E por último, nos simples, temos o futuro do subjuntivo. Futuro. No subjuntivo. Como funciona? Ele fala de uma possibilidade futura, algo que pode ou não acontecer. Muitas vezes ele vem depois de quando, com o sentido de no momento em que se acontecer de, ou se. Me dá um exemplo. Quando você vir o João, diga a ele para me ligar. Não é certeza que você vai ver o João, mas se ou quando isso acontecer. Ah, tá. Não é quando você verá, é quando você vir. Entendi a diferença. Exato. Ou, se nós conseguirmos o dinheiro, compraremos o carro. O conseguirmos é o futuro do subjuntivo. Indica a condição futura. Nossa, esse futuro do subjuntivo, quando eu fizer, se ele vier, é bem diferente do futuro do presente lá do indicativo, eu farei, ele virá, né? Um é uma afirmação quase certa, o outro é totalmente condicional. Totalmente. O indicativo afirma, ele virá. O subjuntivo coloca a condição, se ele vier, aí faremos tal coisa. É a diferença-chave entre os modos aqui. Muito bom. E imagino que existam os tempos compostos no subjuntivo também, para complicar um pouquinho. Para dar mais nuance, digamos. Mas a lógica é a mesma. Auxiliar ter ou haver, conjugado no tempo simples do subjuntivo, plus participe do verbo principal. Ok. Temos o pretérito perfeito composto do subjuntivo. Espero que ele tenha chegado bem. É uma ação passada, mas vista com dúvida ou desejo no presente. Certo. O pretérito mais que perfeito composto. Se ele tivesse avisado, nós teríamos esperado. Esse é fundamental para falar daquelas condições hipotéticas no passado, né? Coisas que não aconteceram, mas poderiam ter acontecido se algo tivesse sido diferente. O seu tivesse feito. Importantíssimo. Muito. E por fim, o futuro composto. Quando ele tiver terminado o trabalho, poderá sair. Indica uma ação futura que precisa estar concluída dentro de uma condição futura. Entendi. Nossa, perceba como o subjuntivo realmente permite expressar umas nuances bem delicadas, né? Dizer quero que você seja feliz é diferente de afirmar você é feliz. Completamente diferente. Tem uma carga de desejo, de projeção, de subjetividade mesmo. É uma ferramenta muito poderosa para expressar nossa visão de mundo, nossas expectativas, medos. Sem dúvida. Ele reflete muito bem essa incerteza, essa subjetividade que
Faz parte da comunicação humana, né? Não somos só máquinas de fatos. Com certeza não. E, bom, para fechar os modos falta um, né? O imperativo. Esse parece mais direto ao ponto. É o mais direto de todos. O imperativo é o modo da interação direta. Dar ordens, fazer pedidos, dar conselhos, sugestões, instruções. Tipo manual de instrução, aperte o botão. Exatamente. Ou a mãe falando, arrume seu quarto. Ou um pedido educado, feche a porta, por favor. Entendi. E ele tem tempos diferentes? Passado, futuro? Não, o imperativo só tem o tempo presente. Mas ele tem duas formas. O afirmativo, faça o seu melhor, venha cá. E o negativo, não faça barulho, não se atrase. Ah, o afirmativo e o negativo. Faz sentido. E uma curiosidade, não existe imperativo para a primeira pessoa do singular, pro eu. É mesmo. A gente não dá ordem pra gente mesmo, tipo, faça eu isso. Não soa. Gramaticalmente não. A gente pode pensar, tenho que fazer. Mas não usamos a forma imperativa. Ela é sempre direcionada ao outro. Tu, você, nós, vós, vocês. Não esqueça de trancar a porta. Estude bastante. É bem claro o propósito dele. Ok, então cobrimos os 3 modos principais. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Isso, os 3 grandes climas da conjugação. Mas antes da gente encerrar, você mencionou lá no comecinho outras peças importantes nesse quebra-cabeça, que são as formas nominais e as vozes verbais. O que são elas? Rapidinho. Boa lembrança. As formas nominais são como versões neutras do verbo. Elas não indicam tempo ou modo sozinhas, e às vezes funcionam quase como um nome, um adjetivo ou um advérbio. Quais são? São 3. O infinitivo, que é o nome do verbo, como ele aparece no dicionário: cantar, vender, partir. O ar, ir. Exato. O gerúndio, que indica a ação em andamento, aquele final ando, cantando, vendendo, partindo. E o particípio, que geralmente indica a ação concluída e muitas vezes funciona como adjetivo. É o ado para os verbos em ar, cantado, e ido para os verbos em e ir, vendido, partido. Claro, tem os irregulares também, feito, posto, visto. E para que servem essas formas? Elas são cruciais. A gente usa o tempo todo. O particípio, por exemplo, é essencial para formar todos os tempos compostos que a gente viu. Tenho cantado, tinha feito, teria ido. Verdade. O particípio tá lá. E o infinitivo e o gerúndio são muito usados nas locuções verbais, aquelas combinações de verbos. Estou saindo, auxiliar plus gerúndio, vou fazer, auxiliar plus infinitivo, preciso terminar. Entendi. São tipo peças de Lego que a gente usa para construir as estruturas verbais mais complexas. Ótima imagem! São exatamente isso, peças fundamentais. Legal. E as vozes? Voz ativa, voz passiva. O que a voz do verbo diz pra gente? As vozes verbais mostram a relação entre o sujeito da frase e a ação expressa pelo verbo. É sobre quem faz e quem recebe a ação. Ok. A voz ativa é a mais comum, a padrão. O sujeito é quem pratica a ação. O menino chutou a bola. Simples e direto. O menino fez a ação. Certo. Na voz passiva, o foco muda. O sujeito da frase é quem sofre ou recebe a ação. Tem 2 formas principais de fazer isso. A passiva analítica, que usa um verbo auxiliar, geralmente ser, mas pode ser estar, ficar, mais o particípio do verbo principal. A bola foi chutada pelo menino. A bola virou o sujeito agora. E o menino virou, pelo menino, agente da passiva, né? Exatamente. O sujeito da ativa virou agente da passiva. E tem a passiva sintética, ou pronominal, que é mais concisa. Usa o verbo na terceira pessoa, singular ou plural, mais o pronome apassivador se. O famoso aluga-se, vendem-se casas. Esse mesmo. Aluga-se esta casa. O sujeito é esta casa que sofre a ação de ser alugada. O foco está na ação acontecendo com o sujeito paciente.
Entendi. Então esse ser nem sempre indica que alguém faz algo a si mesmo. Pode indicar voz passiva? Pode sim. É importante diferenciar. E falando em fazer algo a si mesmo, Tem mais alguma voz? tem a voz reflexiva. É quando o sujeito pratica a ação e, ao mesmo tempo, recebe essa ação. O verbo vem acompanhado de um pronome reflexivo me, te, se, nos, vos. Tipo, ela se penteia todas as manhãs. Ela penteia a si mesma. Perfeito. Ou eu me cortei com a faca. E tem uma variação, a reflexiva recíproca, que é quando a ação é trocada entre dois ou mais sujeitos. Ah, os noivos se beijaram. Um beijou o outro. Exato. Eles se abraçaram. A ação é mútua. E saber disso tudo sobre as vozes muda como a gente interpreta uma frase ou como a gente escreve? Totalmente. Mudar da voz ativa para passiva, por exemplo, muda completamente a ênfase. Se eu digo, o governo anunciou novas medidas, o foco está no governo, em quem fez a ação. Certo. Mas se eu digo, novas medidas foram anunciadas pelo governo, ou até só, novas medidas foram anunciadas, eu posso estar querendo dar mais destaque para as medidas em si, ou às vezes até ocultar ou minimizar quem fez a ação. É uma escolha de comunicação, entende? Entendo. É uma ferramenta retórica, quase. Sim, e entender isso ajuda muito a ler nas entrelinhas, a perceber as intenções por trás de um texto, de uma notícia. E só um detalhe importante sobre a passiva analítica foi feito, geralmente, só verbos que pedem um objeto direto na voz ativa podem ir para essa passiva. Por quê? Porque é esse objeto direto que vai virar o sujeito da passiva. Chutar a bola, objeto direto. A bola foi chutada. Verbos como precisar de, gostar de, que pedem preposição ou intransitivos como chover, não costumam formar essa voz passiva analítica. Uau, ok. Isso é bastante coisa. Então, resumindo a ópera, entender modos, tempos, formas nominais e vozes não é só decoreba para a prova de português, né? De jeito nenhum. É ter um controle muito, mas muito maior sobre como a gente lê o mundo e como a gente se expressa nele. É sobre clareza, sobre intenção, sobre ênfase. É poderoso. Exatamente essa palavra. Poderoso. Não é só decorar a tabela de conjugação, embora ajude. É entender a lógica, a função e o poder que essas estruturas todas nos dão para expressar, nossa, desde a certeza mais concreta do indicativo até a hipótese mais sutil, o desejo mais íntimo lá do subjuntivo. Bom, então, recapitulando bem rapidinho o que a gente viu. Foram os 3 modos verbais: indicativo para fatos e certezas, Isso. subjuntivo para hipóteses, desejos, dúvidas, O mundo do IC, e o imperativo para os comandos, pedidos, conselhos. interação direta. Vimos a diferença super importante entre os tempos simples, só o verbo, e os compostos, com o auxiliar ter ou haver, mais particípio. Que muitas vezes substituem formas simples mais raras hoje em dia como mais que perfeito simples. Verdade. E por fim, as vozes verbais. Ativa, quem faz. Passiva, quem recebe, com foco na ação ou no paciente. E reflexiva, faz e recebe. Acho que deu para ter uma boa visão geral desse mapa da conjugação verbal, né? Deu sim, um ótimo mapa. E sabe, o mais fascinante para mim é perceber como essa gramática toda não é um conjunto de regras aleatórias, sabe? Caídas do céu. Não é? Não, ela é um reflexo direto de como a gente, como seres humanos, organiza a nossa percepção da realidade, do tempo, da possibilidade, da interação com os outros. Conhecer essas ferramentas nos torna comunicadores mais conscientes, mais eficazes, mais ricos na expressão. Com certeza. Bom, exploramos a estrutura, a lógica por trás dos modos e tempos regulares. Foi um belo passeio. Mas a gente sabe que o português adora uma surpresa, né? Ah, sempre tem! Fico pensando aqui naqueles verbos que simplesmente resolvem não seguir o padrão. Os famosos irregulares ser, ir, fazer, poder, dizer, tantos deles. Ah, os irregulares. O charme e o desafio do português. Pois é. Como será que essas exceções, essas curvas na estrada da conjugação contribuem para essa riqueza toda e, às vezes, para a dor de cabeça de quem está aprendendo?
Boa pergunta. Talvez aí esteja o tema para um próximo mergulho nosso, hein? Fique a reflexão para o pessoal.